de um homem que encontrou algo muito assustador, What the fuck? até uma mulher sendo atormentada durante a noite. Isso e muito mais você confere no vídeo de hoje. Esses dois investigadores paranormais se chamam Parker e Chester. E nesse vídeo, eles haviam recebido um pedido desesperado de ajuda de uma mulher de 53 anos. E no e-mail ela conta que já tem algum tempo que ela percebeu que seu filho Tommy está agindo de uma forma estranha. E para provar isso, ela chegou a gravar um vídeo para mostrar um pouco do que estava acontecendo. Tommy, I brought you your dinner. Do you want it, sweetie? E na intenção de ajudar, Parker e Chester foram até a casa dela para ver o que estava realmente acontecendo. E chegando lá, eles foram recebidos por uma mulher que visivelmente está muito assustada. E após eles entrarem na casa para conversar um pouco com ela, ela contou que após o falecimento do marido dela, Tommy fugiu para a floresta e ficou 3 dias desaparecido. E quando ele voltou, ele estava totalmente diferente e usando uma máscara muito assustadora. E após isso, os rapazes pediram para ela para ir até o quarto para tentar conversar um pouco com Tommy. E quando eles chegaram no quarto, eles encontraram ele sentado na cama, penteando o que sobrou de seus cabelos. E um dos rapazes perguntou para Tommy se eles poderiam conversar um pouco. E quando ele perguntou isso, ele respondeu de uma forma que deixaria qualquer um arrepiado. Os rapazes ficaram assustados, mas pensaram que se tratava de algum efeito causado pela máscara. E após isso, os dois resolveram espalhar câmeras pela casa e passar a noite por lá para tentar descobrir o que estava acontecendo. E então eles começaram a colocar as câmeras em todos os cômodos da casa. E enquanto o filho da mulher estava no banheiro, eles aproveitaram para colocar uma câmera no quarto dele. E lá no quarto, eles até encontraram um prato no chão. E um dos rapazes jurou que viu um pedaço de carne se mexer. Something here. Dude, don't mess with that. Mas o amigo dele ignorou isso. Então, após isso, eles foram para o quarto se deitar. E durante a noite, as câmeras captaram coisas estranhas acontecendo. No início, Tommy estava apenas sentado em sua cama. Porém, mais tarde, algo muito estranho aconteceu com ele. E deu para ver o momento que ele se levantou e começou a andar de uma forma muito estranha. E visivelmente, a sua estrutura não é mais a mesma. E enquanto todos dormiam, Tommy passa pelo corredor e vai até o quarto onde a mãe dele estava dormindo. E em um certo momento, ele se abaixa perto dela e algo sai da boca dele. E ele fica ali agindo de uma forma muito estranha, como se estivesse se alimentando das forças dela. Após essa terrível noite, os rapazes acordam e vão até o quarto da mãe de Tommy. E chegando lá, encontram ela muito fraca, tendo que ser levada por eles em uma cadeira de rodas. E quando eles estavam conferindo as imagens, eles viram tudo o que havia acontecido durante a noite. E a mãe de Tommy ficou muito desesperada, mas não quis chamar a polícia. E os rapazes, mesmo assustados, decidiram tentar ajudar ela, passando mais uma noite na casa. Porém, na segunda noite que eles passaram por lá, eles colocaram uma cadeira para bloquear a entrada do quarto da mulher. Porém, pelo que parece, isso não foi uma boa ideia. Quando eles fizeram isso, deixaram o Tommy muito furioso e ele começou a bater a cabeça fortemente contra a porta. E isso deixou a mulher muito assustada, e os gritos dela chegou a acordar os rapazes. E enquanto eles estavam a caminho, aquela coisa ficou olhando para ela, fazendo um som muito estranho.
Porém, os rapazes não foram tão rápidos. Quando eles chegaram, aquela coisa já havia puxado ela para o quarto dele. E quando um dos rapazes conseguiu abrir a porta, não encontrou Tommy e nem a mãe dele. Esse vídeo pode até não ser um vídeo real, mas causa muitos arrepios. Nesse vídeo, alguns amigos tiveram a ideia de explorar uma galeria de esgoto em Los Angeles. E só de ver essa entrada apertada, eu já sabia que isso não poderia acabar bem. Mas mesmo assim, eles desceram, e chegando lá, eles começaram a andar pelo local. E em um certo momento, eles encontraram uma tubulação menor, que provavelmente não caberia uma pessoa, e até pensaram em entrar lá, mas ainda bem que eles resolveram não entrar. E após isso eles ficaram algum tempo por lá, e a única luz no local era a luz de uma lanterna e de alguns bastões luminosos. E enquanto eles estavam lá, eles escutaram um barulho muito alto, como se fosse um rugido de algum animal. E isso deixou eles um pouco assustados, mas mesmo assim, eles continuaram lá se divertindo com seus bastões luminosos. Porém, para a surpresa deles, enquanto um dos amigos estava acendendo um dos bastões, atrás dele apareceu algo muito estranho, que deixou os seus amigos em pânico. Light here. Anything? What the fuck? Atrás dele apareceu um ser com um rosto muito assustador. E isso deixou eles muito assustados. E após isso, não puderam fazer outra coisa a não ser tentar fugir de lá o mais rápido possível. Esse vídeo foi gravado por uma câmera de segurança. E nas imagens, podemos ver um homem andando e falando ao celular. Porém, enquanto ele está andando, algo muito estranho acontece. Em um certo momento, uma sombra surge do nada e, pelo que parece, entra no corpo dele. E no momento, ele chega a olhar para trás, talvez para tentar entender o que estava acontecendo. Mas logo após isso, ele sai andando de uma forma muito estranha, como se o que entrou nele tivesse assumido o controle, fazendo ele andar desse jeito e até fazendo ele esquecer que estava usando o celular. Se esse vídeo é real, não sei, mas isso é muito assustador.